Bom, esse culto é um culto também muito especial, porque nós seremos ministrados por um amigo, um irmão muito querido. Eu tive a oportunidade e o privilégio de poder servir em um projeto aqui na nossa cidade, ali na beira-mar de Fortaleza. Todas as segundas-feiras, nós nos reunimos ali para poder pregar a palavra de Deus. E eu lembro que um dia, uma segunda-feira em específico, um dos nossos voluntários, ele era muito assim, muito entusiasmado. Mas sabe essas pessoas que são muito entusiasmadas, mas ao mesmo tempo elas fazem umas coisas sem noção, assim, muito acelerado? O apelido dele era Valoroso. E eu lembro que o Valoroso chegou para mim e disse assim: irmão, tem um gringo ali falando inglês, você precisa ir lá falar com ele. Aí eu olhei e falei: é mesmo, cara? Ele falou: tá ali, ó, tá lá. Fui receber, não entendi nada do que o cara falou, o cara só fala inglês. Aí eu prontamente então fui lá, cumprimentei o Bernardo em inglês, e o Bernardo fez uma cara estranha para mim. Eu disse: ixi, meu inglês está tão ruim assim. E ele me devolveu um inglês pior do que o meu. E aí a gente começou a tentar se encaixar no inglês que não se encaixava. E aí eu perguntei: de onde é que você é? E ele disse: eu sou de Portugal. Aí eu olhei para aquele amigo, aquele voluntário, e disse: o que está acontecendo, né? E ali eu pude conhecer o Bernardo. Queria chamar o Bernardo para cá, por favor, que vocês recebam com uma salva de palmas. E ali a nossa trajetória, a nossa amizade, ela começou. E eu tive o privilégio, juntamente com o Rafilski, de morar com o Bernardo. Dividimos uma casa juntos. E desde do momento que eu conheci o Bernardo, uma das marcas muito evidentes na vida deste homem, desse jovem homem, é o temor e o compromisso que ele tem com o Senhor. É um homem que leva a Deus muito a sério e transmite essa seriedade no compromisso que ele tem com a família, com os amigos, com a igreja, até mesmo no trabalho. Então o Bernardo é alguém que me abençoa e me inspira muito com esse testemunho. E aí quando ele falou que viria para o Brasil para ter um tempinho de férias, aí eu falei: não, já me deu tanto trabalho quando era jovem, né? Tantas perguntas difíceis, tantas caronas, tantas conversas, então agora chegou a hora dele poder me ajudar um pouquinho, né? Já ajudei ele demais, mas é uma alegria te receber. Queria orar por você e te entregar esse momento. Pai, muito obrigado por essa manhã, pela vida do Bernardo, obrigado pela sua família, pela vida do Arthur, da Ilana, sua esposa. Obrigado pela forma como o Senhor tem usado lá em Portugal, na CCLX. Obrigado por tudo que Ele tem feito lá na comunidade, na vida dos irmãos e também na vida das pessoas que ainda não te conhecem. Obrigado pela nossa amizade, por poder desfrutar e perceber tudo aquilo que o Senhor faz e tudo aquilo que o Senhor ainda fará na vida dele. É um prazer para nós tê-lo no nosso meio, que o Senhor o abençoe nesse tempo de mensagem e que essa palavra possa alcançar os nossos corações. É dessa forma que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Está contigo. Bom dia, igreja, tudo bem? Paz do Senhor, prazer, um privilégio estar aqui com vocês. Como o Ior falou, meu nome é Bernardo. Essa história é verídica, tá certo? Do nosso irmão. Ele realmente achou que eu era americano, inglês, alguma coisa assim, porque quando eu cheguei nessa cidade em 2007... eu vinha de Portugal, os meus pais são portugueses, eu nasci em Portugal e a gente se mudou. Os meus pais foram durante um tempo missionários aqui em Fortaleza e eu vinha com um sotaque muito carregado. E então, desde já, quero fazer um combinado com vocês também, de que se alguma palavra soar estranha é porque eu sou realmente português. E eu e a minha família já estamos de volta a Portugal, né? A gente mora em Portugal há muitos anos, então eu estou muito acostumado a pregar em português de Portugal. Então, se alguma palavra sair estranha, você já sabe o que está acontecendo. Então, reforçando essa amizade com o Iorra e também com o Rafios, que está aqui também com a gente, é um privilégio. A gente caminhou durante muitos anos lá no Surfista de Cristo, que agora é o SAL, ali na beira-mar. E o Iorra tem um papel importantíssimo na minha caminhada. Então, é bonito também honrar isso. O pastor de vocês, ele é uma peça extremamente fundamental que o Senhor colocou na minha vida, na minha caminhada, para o meu crescimento espiritual. Quando eu cheguei, eu era convertido, mas apenas eu tinha tomado uma decisão um pouco peculiar. Eu não vou por aí, senão a gente vai perder muito tempo, que eu falo muito.
gosto de contar muita história, mas eu vim com poucas bases, sem entender muito sobre o Evangelho, sem entender que era Jesus, como é que eu faria, por onde eu começo a ler a palavra do Senhor. E aí o Johan me conduziu nos primeiros anos de caminhada e me deu também a oportunidade de começar a pregar ali na beira-mar de Fortaleza. Então, ali foi onde eu comecei a minha caminhada também, do privilégio de poder partilhar a palavra do Senhor de púlpito, tá? Eu sou casado com a Ilana, que está ali em cima, com meu filho Arthur. A gente casou em 2018, aqui em Fortaleza, e na mesma semana que casamos, nós fomos passar a lua de mel na Europa e por lá ficamos. Então, desde 2018 que a gente está em Portugal, e nós estamos de férias, e como o Johan falou também, surgiu essa oportunidade, então é uma gratidão enorme poder estar aqui e dando continuidade à série de Atos, tá certo? Então, mas antes de eu ir para o texto, antes da gente abrir a palavra do Senhor, eu também quero trazer uma saudação especial da minha igreja, Comunidade Cristã de Lisboa, CCLX para os amigos. A nossa igreja, não sei, eu mandei umas fotos, eu não sei se o pessoal aí da multimídia pode passar as fotos, queria mostrar para os irmãos, a minha casa, né? Falar em casa, essa é uma imagem, o nosso auditório não é muito diferente do de vocês, na verdade eu estou me sentindo muito em casa, não só porque eu fui muito bem recebido, cafezinho, também muitas pessoas que eu já conhecia, então eu estou realmente me sentindo muito em casa, mas algumas semelhanças, né? O nosso auditório é mais ou menos parecido com esse, mas uma coisa muito peculiar do nosso auditório, eu quero tentar ilustrar isso, porque a foto não está dando para entender muito bem, mas o nosso palco é 360 graus. É muito legal, então os irmãos ficam ao redor do palco. Então eu consigo sempre, onde eu estou sentado, eu consigo ver a reação do irmão, eu consigo ver o meu próximo. E a ideia da gente, enquanto construiu a estética, a decoração do espaço, a gente colocou sofás em alguns pontos estratégicos do auditório para a pessoa se sentir como se estivesse na sala de estar. E algo que eu estava partilhando com o pastor Johan ontem, tomando café da manhã com ele, é que uma característica da nossa comunidade, assim como a vossa comunidade, é que é uma comunidade que abraça bem, recebe bem. A gente tem, numa parede tão alta como essa, bem grande assim, bem-vindo à família. Então, quem entra, ele é convidado a se sentar na sala de estar da família. Então, esse é o lugar de qual eu estou servindo como obreiro, e eu tenho o privilégio. Então, a igreja CCLX lá de Portugal manda um abraço apertado para o pastor Iô, para os pastores da casa e para todos os irmãos também. E antes de eu efetivamente abrir a palavra do Senhor, eu queria fazer uma dinâmica com vocês, tá bom? Se vocês me permitirem isso, eu vou abrir algo particular, pessoal, mas que pode mais alguém também estar passando por. O meu pai, ele fez uma cirurgia na quinta-feira, bem complicada, bem complexa. Não sei se ele até está assistindo online, mas ele está no hospital em recuperação, uma recuperação complexa. E eu queria convidar a igreja, porque a igreja de Jesus, ela é a igreja aqui, é a igreja em Portugal, é a igreja na China, no Japão, em qualquer país africano. Nós estamos todos ligados pelo poder e pelo sangue de Jesus, amém? Então eu queria convidar os irmãos, se você está aqui e está passando por doença, você mesmo, ou algum familiar, ou alguém próximo, eu queria te convidar a ficar de pé para a gente orarmos por esses motivos de oração de doença. Eu queria convidar a igreja. Você está representando alguém da família, você mesmo com algum problema de saúde, eu queria convidar para a gente todos, num só espírito, podermos orar por isso. Tá? O meu pai, ele se chama Francisco, está com uma recuperação complexa no hospital, lá em Lisboa, e a nossa oração tem poder lá, mas também tem poder aqui, em qualquer hospital dessa cidade, desse país, ou de outro país qualquer. Então, enquanto eu vou orar por isso, eu convido você também a orar e interceder por essa pessoa que você se colocou de pé por. Tá bem? Vamos juntos? Senhor Jesus, obrigado pelo privilégio de estarmos juntos, orando e louvando o Teu nome. Nós cremos que o Senhor tem poder, mesmo à distância, mas a Tua palavra, ela tem a capacidade de curar, em nome de Jesus. Pelo sangue derramado naquela cruz, o Senhor pode, com um sopro, com uma palavra, com um toque Teu,
Eu quero interceder por todos os meus irmãos que estão nesse auditório, que estão passando por enfermidade, que o Senhor possa ir ao encontro dessa situação, em nome de Jesus. Que o Senhor traga cura, que o Senhor traga restauração, que o Senhor traga alívio, que o Senhor traga conforto, e que o Senhor traga intimidade contigo, seja no hospital, seja em casa, seja no fundo do poço, seja uma depressão. Nós oramos e pedimos a tua intervenção em nome de Jesus. Que cada um dos meus irmãos que está aqui levantado, representando alguém, que nesse momento essa pessoa possa ser lembrada e possa sentir o teu toque em nome de Jesus. Então nos usa também enquanto igreja, para sermos um braço, uma extensão do teu amor e da tua cura nessa cidade, nos hospitais. Visita os hospitais dessa cidade em nome de Jesus. Leva cura, leva esperança em ti. E eu oro também pelo meu pai que está se recuperando de uma cirurgia complicada lá em Portugal. Que o Senhor possa também alcançá-lo e ajudá-lo na sua recuperação. Que ele possa ter esperança e coragem e confiança em ti. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, meus irmãos. Deus os abençoe grandemente. Nós estamos vivendo, vocês, Ponte, estão vivendo a série de Atos. A semana passada, o Adriano falou sobre medo e coragem, sobre dar um frio na barriga. Eu assisti a pregação, e que nós devemos entregar tudo nas mãos do Senhor. E hoje a gente vai abrir Atos capítulo 24, então se você quiser já poder abrir a sua Bíblia ou o seu celular aí, também vai ser projetado, tá certo? Mas nós hoje vamos falar sobre alguma coisa que nós vamos conseguir extrair das provações de Paulo. Paulo, ele foi preso uma segunda vez. Ele já tinha sido preso antes, no capítulo 16, acho que vocês já passaram por essa passagem, onde Paulo e Silas foram presos porque eles curaram, expulsaram um demônio, e depois foram presos e oraram ao Senhor, e a prisão se abriu. E nós vamos estar trabalhando um texto onde fala da segunda prisão de Paulo. Então nós hoje vamos extrair 4 ensinamentos que eu acredito que sejam de Deus para a tua vida e para a minha vida. E eu, antes mesmo de ler o texto, eu queria já colocar para vocês os 4 pontos. Os meus 4 pontos são que na provação ou nas provações, eu não abro mão da verdade, eu não abro mão da minha fé, eu não abro mão da minha consciência limpa, e eu também não abro mão da frequência. E a gente vai chegar lá nesse 4º ponto da frequência, vocês vão me entender onde eu quero chegar. Tá certo? Então nós vamos ler apenas um versículo no capítulo 23, que vai ser projetado, creio eu. Atos 23, capítulo 11, e depois a gente vai caminhar no capítulo 24, do 10 até o 26. Amém? Então o versículo 11 de Atos 23 diz o seguinte: na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele de Paulo, disse: coragem, assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. Pausa aqui, irmãos. Paulo já estava preso, e ele tinha acabado de escapar da morte. Literalmente, Paulo, ele tinha sido exposto ao sinédrio, e ele começou a se defender e criou um grande alvoroço entre os mestres da lei. E eles queriam pegar Paulo, queriam literalmente matar Paulo. Então essa é a circunstância desse versículo, onde literalmente a palavra do Senhor está dizendo que o Senhor se colocou ao lado dele. E diz: coragem. Então se você está aqui nessa manhã, você está passando por uma provação, algo difícil, seja como já oramos, uma dificuldade física de doença na tua família, uma dificuldade financeira, alguma dificuldade no teu trabalho, no teu casamento, você está passando por um período complicado, o Senhor está aqui hoje, sentado ao teu lado, e diz assim: coragem, filho, coragem. Esse é o enquadramento desse versículo. Aí a gente pula para o capítulo 24, versículo 10 em diante, que diz o seguinte: quando o governador lhe deu sinal para que falasse, Paulo declarou: sei que há muitos anos tem sido juiz nesta nação, por isso de bom grado faço a minha defesa. Versículo 11, facilmente poderás verificar que há menos de 12 dias subi a Jerusalém para adorar a Deus. Meus acusadores
não me encontraram discutindo com ninguém no templo, nem incitando uma multidão nas sinagogas ou em qualquer outro lugar da cidade. Versículo 13, nem tampouco podem provar-te as acusações que agora estão levantando contra mim. Confesso-te, porém, que adoro o Deus dos nossos antepassados, como seguidor do caminho a que chamam seita. Creio em tudo o que concorda com a lei e no que está escrito nos profetas. Versículo 15, tenho em Deus a mesma esperança desses homens, de que haverá ressurreição tanto de justos como de injustos. Por isso procuro sempre conservar minha consciência limpa diante de Deus e dos homens. Depois de estar ausente por vários anos, vim a Jerusalém para trazer esmolas ao meu povo e apresentar ofertas. Enquanto fazia isso, já cerimonialmente puro, encontraram-me no templo, sem envolver-me em nenhum ajuntamento ou tumulto. Mas alguns judeus da província da Ásia, que deveriam estar aqui diante de ti e apresentar acusações, se é que tem algo contra mim. Versículo 20, ou os que aqui se acham deveriam declarar que crime encontraram em mim quando fui levado perante o sinédrio. A não ser que tenha sido este, quando me apresentei a eles, bradei, por causa da ressurreição dos mortos, estou sendo julgado hoje diante de vocês. Então Félix, que tinha bom conhecimento do caminho, adiou a causa e disse, quando chegar o comandante Lísias, decidirei o caso de vocês. E ordenou ao centurião que mantivesse Paulo sob custódia, mas que lhe desse certa liberdade e permitisse que os seus amigos o servissem. Vários dias depois, Félix veio com Drusila, sua mulher, que era judia, mandou chamar Paulo e ouviu falar a fé em Cristo Jesus. Quando Paulo se pôs a discorrer acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro, Félix teve medo e disse, basta por enquanto, pode sair. Quando achar conveniente, mandarei chamá-lo de novo. E o último versículo 26, ao mesmo tempo esperava que Paulo lhe oferecesse algum dinheiro, pelo que mandava buscá-lo frequentemente e conversava com ele. Nós pausamos aqui e vamos orar ao Senhor. Deus, obrigado pela tua palavra. Ela é imutável, ela é verdade, ela traz coragem, traz bom ânimo, que ela encontre lugar no nosso coração hoje, no nome de Jesus. Abre os nossos corações, a nossa mente, para ouvir a tua voz nas nossas vidas, agora, hoje, em nome de Jesus. Amém. Então o texto é um pouco longo. O texto é um pouco longo e talvez ficou um pouco confuso pela ordem da cronologia dos fatos, mas a gente vai discorrer pelo texto, extraindo princípios, essas lições, esses pontos que eu quero que eu consiga e você consiga aplicar na sua vida, para ficar mais fácil a gente entender aquilo que estava acontecendo com Paulo. Mas Paulo, de novo, estava preso pela segunda vez, e ele estava se defendendo, ele estava perante Félix, que era o governador de Cesareia, estava se defendendo, assim, olha, eu fui preso, mas foi injustamente. Então, o meu primeiro ponto, logo para a gente não perder tanto tempo assim, é que eu na provação, ou em qualquer circunstância da minha vida, eu não abro mão da verdade. O versículo 11 e 12, ele diz, facilmente poderás verificar que há menos de 12 dias subi a Jerusalém para adorar a Deus. Os meus acusadores não encontram nada, não encontram discussão, nem incitação a multidões, nem confusão, nem tampouco eles podem te provar. Então Paulo, ele começa a sua defesa invocando a verdade, dizendo assim, não, existe uma verdade aqui, não é essa que eles estão me acusando. Então Paulo, ele é corajoso e ele não usa argumentos para driblar nada. Paulo, ele é honesto, transparente e ele é fiel à verdade. Paulo, ele foi fiel à verdade o tempo todo. Nós podemos ver isso em Atos. A postura de Paulo, ele nunca foi de ficar neutro ou até por vezes calado. Porque Paulo poderia ter também tido a postura de dizer assim, não, eu não vou, isso é mentira, mas eu não vou falar nada. Não. Paulo, ele falou, olha, isso é mentira, é isso, eu estava fazendo isso, eu vim adorar a Deus, eu sou isso mesmo, eu sou do caminho. Então Paulo, ele nunca se ausentou. Paulo, ele nunca ficou neutro perante as mentiras. A estratégia de Paulo, na hora da angústia, da provação, você pode se identificar com isso também, nunca foi de mentir. Paulo sempre foi frontal, custe o que custar. E eu escrevi que, diante de mentiras, a melhor solução é permanecer
na verdade. Diante de mentiras ao meu redor, ao teu redor, coisas que poderão estar falando sobre mim, sobre ti, no teu trabalho, na tua família, difamando alguma coisa, permanece fiel à verdade, custe o que custar. Mesmo que pessoas deturpem a verdade contra ti, permanece fiel. Não usa argumentos para driblar, para parecer alguma coisa que não é, permanece fiel à verdade, até porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, se nós abrimos mão da verdade, nós estamos abrindo mão de Jesus. Amém? Vocês estão entendendo o raciocínio? Estão comigo? Pastor Johan, galera que responde bem? Acha que sim? Amém. Vamos ver. Amém. Quero a verdade? Eu quero a verdade. Custe o que custar. Muito... Amém. Amém. Muitas vezes, diante de algumas situações, eu e você, porque nós somos carnais, nós temos a tendência muitas vezes para o pecado, nós abrimos mão em pequenas coisas. Mas é só uma mentirinha besta. Não, mas é só não contar tudo. É só não ser totalmente transparente. Porque a verdade vai doer. Se eu falar a verdade para o meu irmão, vai doer muito. Muitas vezes o Senhor quer trabalhar na dor. A verdade, muitas vezes ela dói. Muitas vezes é difícil e doloroso eu ouvir de alguém dizer, olha cara, você está errado, Bernardo, tu está indo pelo caminho errado. Falar a verdade muitas vezes significa amar, cuidar, exortar. O caminho da verdade, ela pode doer muitas vezes, mas vai ser sempre um caminho de bênção na tua vida e na vida do outro. Então, meus irmãos, vamos ser honestos e transparentes, primeiro com o Senhor. Eu preciso ser honesto, transparente, verdadeiro com meu Deus, de dizer tudo aquilo que está aqui dentro. Não adianta na minha relação com Deus, eu ir por meios termos, eu ir driblando os meus sentimentos. Deus não vai ser pego de surpresa quando você disser a verdade para Ele. Deus, está doendo aqui. Deus, eu não estou gostando disso. Eu não quero isso para a minha vida, mas seja feita a tua vontade. Então, em primeiro lugar, eu preciso ser verdadeiro com o Senhor. Em segundo lugar, eu preciso ser verdadeiro com o outro, com o meu irmão, com o meu próximo. Porque é isso que significa caminhar em união, em comunhão. É isso que significa ser igreja. Se nós na nossa congregação, na nossa igreja, vocês aqui na Ponte, eu lá na CCLX em Portugal, se eu ficar omitindo a verdade, se eu ficar driblando, ou pequenas mentirinhas, eu não vou estar abençoando o próximo. Não é isso que o Senhor quer para a congregação. O Senhor quer transparência, quer verdade, quer honestidade no meio dos irmãos. E em terceiro lugar, eu preciso ser honesto comigo mesmo. Muitas vezes eu fico mentindo para mim mesmo. Mentindo para o meu coração, dizendo que, não é bem assim. Não, na verdade não é bem assim que eu estou me sentindo. Não é isso que eu quero. Muitas vezes nós nos auto-enganamos. E o Senhor também quer que você hoje possa ter essa transparência assim, não. Rasga tudo, fala para ti. O que está doendo? Ser verdadeiro, ser honesto. Não fica querendo pequenas mentirinhas para me sentir bem, para mentalmente eu estar bem, emocionalmente ficar. Porque é temporário. Se não for a verdade, vai ser algo passageiro, temporário, vai ser só para passar o pano. Amém? O mundo tem pregado muitas vezes que o caminho da mentira é mais fácil. É muito mais, Deus me livre, mas se eu pecar no sentido de ser infiel à minha esposa, o diabo vai atacar e vai dizer assim, não, nega tudo. É mais fácil, dói menos eu não ser verdadeiro com a minha esposa e dizer, não amor, eu fui no supermercado, isso é mentira o que estão te contando aí, eu não estava ali não, eu não estava com a pessoa de tal. É muito mais fácil, então a verdade muitas vezes vai doer, mas ela vai ser necessária para tratar, para restaurar o teu coração, o relacionamento com aquela pessoa. Então, irmão, vamos tratar da verdade com dignidade, com honra, porque o Senhor quer a verdade de nós. E muitas vezes também, a mentira é mais fácil para manter a minha reputação. O Bernardo pecou e tal coisa, fez tal coisa. Não.
vou manter a minha reputação. Não, o Bernardo é aquilo. E aí eu vivo uma mentira. Eu vivo uma ilusão de que eu sou aquilo. Estou falando besteira ou isso está fazendo sentido para alguém? Espero que sim. O importante diante do Senhor é não abrir mão da verdade, não importa a circunstância. O meu segundo ponto é que, na provação, Paulo e eu e você não podemos abrir mão da nossa fé. Versículo 14 diz: confesso-te, porém, será Paulo se defendendo perante Félix, confesso-te, porém, que adoro o Deus dos nossos antepassados como seguidor do caminho, a que chamam de seita. Creio em tudo, guarda essa palavra, creio em tudo o que concorda com a lei e no que está escrito nos profetas, e tenho em Deus a mesma esperança desses homens, de que haverá ressurreição, tanto de justos como de injustos. Então Paulo, ele admite, ele confessa logo ali que, olha, eu sou sim seguidor de Jesus. Poderia custar caro para Paulo. Paulo estava sendo perseguido exatamente por estar pregando sobre o caminho, sobre a seita dos nazarenos, como era conhecido naquela época. Então Paulo, ele não abre mão da sua fé em Jesus. Mesmo que parecesse estranho para alguns naquela realidade, mesmo que isso pudesse custar caro até a própria morte, porque Paulo poderia ter dito: não, eu sou como vocês, eu estou no time de vocês, isso é tudo. Não, eu viajei. Na verdade, eu não estava entendendo muito bem esse tal de Jesus, esse tal de Nazareno. Não, esquece tudo. Ele poderia ter negado a fé. Ele poderia ter abrido mão da sua fé. Mas a postura de Paulo demonstra coragem. Aqui no Brasil e em Portugal também, a gente não tem muito essa perseguição severa de prender, de açoitar, de até matar por conta da religião, seja ela qual for. Isso não é muito comum aqui, nem em Portugal, onde eu moro. Mas para os irmãos terem uma noção, por exemplo, na Nigéria, 19 mil igrejas foram destruídas nos últimos anos, e vejam a estatística, irmãos, desde 2009, estima-se que mais de 125 mil cristãos tenham morrido pela sua crença. 125 mil irmãos, teus e meus, na fé, nossos irmãos na fé, foram perseguidos porque não negaram o caminho, não negaram Jesus, foram mortos. De 2009 para cá, um dia desse para cá. Graças ao Senhor, aqui a gente não tem isso, mas muitas vezes nós abrimos mão, ou nós negamos Jesus, seja negar completamente assim: não, eu não sou de Jesus, eu não conheço, eu não sou crente, esse negócio de evangélico não é para mim, ou muitas vezes em pequenas coisas. Eu tenho uma história, eu gosto muito de contar histórias, eu tenho uma história de que, quando eu vim morar aqui em Fortaleza, em 2007 ou 2008, já não lembro bem, eu comecei, como eu comentei no início, eu comecei a minha caminhada, o Yoha, a Fiusk, o tio Jun, tia Deise, o pessoal investindo em mim, e eu comecei a entender um pouco mais sobre caminhar com Jesus. Quem é Jesus, sobre a Bíblia e tal. E aí, eu lembro que na época, algum movimento, alguma ação aí de igreja, tinha um cordão com um peixinho, que é um dos símbolos do cristianismo. Os irmãos sabem, né? O peixinho, né? Os carros têm e tal. A história conta que os cristãos, em determinada época, estavam sendo perseguidos, e aí, como naquela época não tinha estrada, não tinha asfalto, aí para identificar o cristão, um fazia um arco, aí se o outro respondesse com outro arco cruzando, é porque era crente, era cristão. Então é o símbolo do cristianismo, né? É um dos símbolos. E aí, esse peixinho eu comprei, né, na igreja, em algum lugar, eu comprei, e aí eu andava com cordão, com um peixinho, e aí às vezes eu amarrava aqui no pulso e virava uma pulseira. Naquela época estava na moda pulseira, né? Eu acho que hoje em dia já não está tanto assim, né? Mas enfim, e aí eu sei que eu estava aqui no Brasil, e eu fui de férias para Portugal, onde eu não era crente, nenhum dos meus amigos eram crentes, nenhum dos meus amigos me conhecia como o Bernardo crente, era tudo uma novidade. E aí eu fui com a pulseira, com o peixinho, e eu lembro direitinho, era um Réveillon, não sei se 2009, 2010, não
não importa a cronologia. E aí eu fui passar esse Réveillon, eu fui sozinho, os meus pais não foram nesse ano, eu fui sozinho de férias. E aí a gente foi acampar, fez um camping na praia, numa praia muito bonita lá de Portugal. Alguns conhecem a praia de Ericeira, é uma praia que tem onda para quem faz surf, que eu tenho aqui alguns irmãos aqui que fazem surf. E aí eu fui acampar com uma galera que não era crente. E aí eu lembro que no dia 31 de dezembro desse ano, um pouco antes da virada, eu cedi a bebida. Eu bebi muito. E eu sei que eu fiquei alterado, fiquei bêbado. E aí eu consegui ouvir na conversa dos meus amigos, falando mal de Jesus. Não sei o que, agora tem um negócio de crente, os evangélicos, está nascendo aí um movimento, umas igrejas, tudo balela, tudo besteira. E aí eu ouvi ao longe, eu estava naquela, sabe não, Deus queira que aqui não haja ninguém que saiba essa sensação. Mas há uma sensação de quando você está quase bêbado, você ainda consegue identificar algumas coisas, você fica assim, estou ouvindo bem? Estão falando mal de evangélico, estão falando mal de crente. E eu lembro que no meu subconsciente, eu fiquei com vergonha. Fiquei, caramba, estão falando mal de mim. E eu estou aqui alterado, extremamente bêbado. No dia seguinte eu acordei, ressacado, e eu peguei na pulseira e eu escondi na mochila. Eu tive vergonha. Eu neguei a minha fé. Eu abri mão de alguma coisa de simbologia, de alguma coisa que representasse que eu era do caminho. Eu fiz totalmente o oposto do que o apóstolo Paulo fez. Paulo estava na provação, estava na prisão e disse, não. Eu sou isso mesmo. Eu confesso que sou do caminho. Eu sou de Jesus. Muitas vezes, dependendo do ambiente onde eu e tu estamos, ou da nossa intimidade com as pessoas que nós estamos conversando, trocando uma ideia no trabalho, a nossa postura muda. Se eu estou com o pessoal da igreja, aí eu falo até o evangeliquez, até o crentez, eu uso palavras bonitas, eu uso versículos bíblicos, mas se eu estou com a galera da faculdade, que ninguém é crente, eu já mudo meu comportamento. Eu já mudo a minha forma de estar, as palavras que eu uso, eu já me omito. Se alguém falar mal de crente, eu fico calado, eu fico neutro, eu não sou capaz de dizer assim, opa, não. Eu sou de Jesus, cara, respeita. Eu posso te explicar como é que é, posso te explicar o que é o caminho. Eu sei que aqui na ponte não tem ninguém assim, amém? Ninguém abre mão, amém? Então Paulo, ele estava diante daquele governador e ele poderia ter feito o inverso. Ele poderia ter feito como eu, escondido a pulseirinha e se omitido. E dizer, não, eu não sou desse caminho. Um cristão maduro, eu escrevi isso e eu quero partilhar com os irmãos. Um cristão maduro é aquele que na provação não abre mão da sua fé. Tanto na sua totalidade, como eu estava falando mais cedo, como também nas exceções. Irmãos, prestem atenção. Abrir mão da fé, negar Jesus, não é muitas vezes dizer só assim, eu não sou crente, eu não quero nada com esse povo. Muitas vezes é nas pequenas coisas, é no detalhe, é de dizer assim, olha, eu creio em Jesus, mas fazer isso eu não faço. Acreditar nisso, não, aí já é demais. Ir para o culto todo domingo, espera aí. Ir no Porto, que você chama aqui os GRs, ir no Porto, meu irmão, tá bom, domingo tá bom. Ir na semana na casa de alguém, ouvir Deus também já é demais. No início da minha caminhada, tinha um assunto específico. Eu já acreditava na Bíblia toda, já caminhava com Jesus, mas havia um assunto específico na qual eu não queria abrir mão, na qual eu não queria dizer assim, eu estou dentro, que era na sexualidade. Quando eu me converti, eu estava na flor da minha adolescência e juventude, e aí eu lembro de dizer isso para alguém, olha, eu creio na Bíblia, eu acredito em tudo, eu quero seguir tudo, eu tenho vontade de seguir tudo, mas sexo antes do casamento, isso é besteira, se eu puder eu vou fazer. Então, se tu está aqui hoje, e tu ainda não crê, ou não quer se comprometer com a totalidade do Evangelho, que o Senhor quebre isso hoje em nome de Jesus. Porque o Senhor, Ele quer toda a verdade, Ele quer tudo de ti, Ele quer tu com integridade. Ele quer que tu sejas
uma pessoa íntegra, que crê por completo nas Escrituras e que decida caminhar por completo naquilo que ele quer. Às vezes é um detalhe, é uma vírgula que muda. Eu creio, mas... Às vezes é um mas que muda todo o contexto e todo o meu comportamento. É isso, mas... Eu me converti, mas eu ainda tenho esse comportamento. Vamos quebrar esses mas hoje, em nome de Jesus? Alguém está comigo? Porque Paulo, como eu ressaltei para vocês, no versículo 14, ele diz: eu creio em tudo o que concorda com a lei e que está escrito nos profetas. Então Paulo está dizendo assim, cara, é tudo, não há meias verdades, não há meio caminho. Jesus é o caminho, não há como eu trilhar esse caminho e eu andar por atalhos. Não tem como eu caminhar no caminho e querer parar para comer uma coisa diferente, para visitar alguma coisa diferente. Nós vamos cair sim, eu e você vamos cair no caminho, mas nós vamos levantar e vamos continuar olhando para a cruz, amém? E falando de provação, dentro desse ponto ainda, eu quero citar um exemplo muito clássico na palavra de Deus, sobre não abrir mão da fé, que é Jó. Talvez os irmãos já conhecem muito bem, mas Jó no capítulo 1, versículo 20 a 22, diz: ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e rapou a cabeça. Então prostrou-se no chão em adoração e disse: saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor deu, o Senhor levou. Louvado seja o nome do Senhor. E em tudo isso Jó não pecou, nem de nada culpou a Deus. Depois que Jó tinha perdido tudo, bens materiais, saúde, família, ele tem esse comportamento. O texto diz: em tudo isso Jó não pecou, nem de nada culpou a Deus. Então, se eu e tu estamos passando por provação, olha esse exemplo. O capítulo seguinte de Jó, olha o que a mulher de Jó diz. Jó 2, 9 e 10 vai passar também. Então a sua mulher lhe disse: você ainda mantém a sua integridade? Olha que a esposa de Jó está dizendo assim: olha, tu perdeu tudo, tu se arrebentou, Deus te colocou na miséria, no buraco, no fundo do poço. Como é que tu ainda mantém a tua integridade? Amaldiçoa Deus e morre. Muitas vezes nós estamos no fundo, irmãos, estamos lá embaixo, nós queremos amaldiçoar tudo, queremos reclamar de tudo, nós queremos morrer. Mas olha o que o versículo 10 diz. Ele respondeu: você fala como insensata, aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Como assim? Eu vou aceitar as bênçãos que Deus me dá, mas quando algo corre mal eu vou abandonar o Senhor? Como assim? Está tudo bem, eu estou no caminho, eu estou na fé, eu estou curtindo, estou louvando ao Senhor, eu venho domingo, mas se alguma coisa corre mal eu não venho mais na igreja, eu falo mal de Deus, dos crentes? Como assim? Em tudo isso, Jó não pecou com os lábios. Que provação você está passando hoje? Eu não conheço a tua história. Eu não sei o que você está passando. Qual dificuldade você está tendo recentemente? Qual área de luta? Que área você não está vencendo? Está difícil? Quando e onde o diabo tem provocado para que eu e tu caiamos no lance de perder a fé? Porque o diabo é astuto, irmãos. Ele sabe onde é que é a tua área de luta, ele sabe onde é que é mais fácil te pegar. Vamos identificar esses pontos. Onde, quando, em que circunstâncias, em que grupo de amizade, em que ambientes eu fico suscetível a abrir mão da minha fé, a dizer assim: é isso tudo, mas. Meu terceiro ponto é que na provação, eu e tu não devemos abrir mão da consciência limpa. Versículo 14, ou 16 do texto que nós lemos diz, Paulo dizendo: por isso procuro sempre conservar a minha consciência limpa diante de Deus e dos homens. Nós lemos o texto todo, até o 26, e nós percebemos que Paulo, ele se manteve firme na verdade, firme na sua fé, e que ele também não aceitou subornos, corrupção. Nós lemos lá no último versículo que Félix, o governador, tentou puxar ali para o Paulo para ver se Paulo cedia ao suborno, à corrupção. E Paulo, ele não cedeu em momento algum à tentação, nem para nenhuma prática que ferisse a moralidade.
Ah, mas se eu der, é só uma pontinha para o fiscal, para passar o documento mais rápido. Ah, mas é só isso aqui para eu conseguir tal coisa. É porque vai abençoar a minha família. Ah, eu parei na blitz, estou sem documento. Mas, poxa, Deus quer que eu fique com o carro, porque eu preciso ir para a igreja. A gente se auto-engana, ó, a falta de verdade no nosso coração enganoso, na nossa mente corrupta. Eu estou errado, mas não. Aí eu minto para mim, não, porque eu preciso disso para conseguir aquilo, porque aquilo é de Deus. Aí eu uso argumentos para aceitar a corrupção. Paulo, ele manteve sempre uma postura de consciência limpa. Isso nós vemos não só em Atos, mas nas outras cartas de Paulo. Por exemplo, 1 Coríntios 4,4, ele diz assim: embora em nada minha consciência me acuse, nem por isso justifico a mim mesmo, o Senhor quem me julga. Andar com a tranquilidade de Paulo não é para qualquer um, dizer assim, em nada a minha consciência me acusa. Não é para todos falar isso, mas deve ser o nosso alvo. Deve ser o meu objetivo e o teu objetivo dizer assim, em nada a minha consciência me acusa. O Senhor é que me julga. O meu e o teu objetivo enquanto cristãos deverá ser que na nossa vida, em qualquer área da nossa vida, vamos estar de consciência tranquila, consciência limpa, que nada vai nos acusar. Você consegue botar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo? Nada está te acusando? O Espírito Santo não tem te incomodado com nada ao longo do teu dia, da tua semana? Como é que está aí essa relação? Para uma consciência limpa, eu e tu precisamos entender e aprender a confessar os nossos pecados. Porque eu e tu, nós vamos cair. Nós somos seres pecaminosos e nós vamos cair. Nós vamos ser brutos com alguém, nós vamos ferir com as nossas palavras, com as nossas ações, com os nossos julgamentos, com o nosso olhar pecaminoso. Nós vamos errar, nós vamos vacilar. Então 1 João 9 diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Deus, deixa eu só concluir esse ponto, que é importante da consciência limpa, para avançar para o próximo ponto, é que Deus ele usa a confissão, o confessar os nossos pecados, para nos disciplinar e para nos lembrar de que Ele odeia o pecado, mas Ele é fiel e justo para te perdoar. Ele odeia, abomina o pecado, mas Ele é fiel e justo para te perdoar. E há pessoas, eu conheço pessoas na minha comunidade, que têm dificuldade de aceitar totalmente o perdão do Senhor. E muitas vezes eu e tu caminhamos na igreja com o Senhor, na leitura da palavra, e de vez em quando a gente fica, mas eu não mereço. Mas eu fiz tal coisa, mas eu caí, isso é imperdoável. Se você já confessou o pecado ao Senhor, Ele é fiel e justo para perdoar. Então sempre que vier esse sentimento, essa consciência pesada, dizer, mas eu era tal coisa, eu fiz isso, eu era aquilo, rejeita em nome de Jesus. Se você confessou, isso não vem mais de Deus, vem do diabo. O diabo é que ele continua tentando te acusar e lembrar do teu passado, dos teus erros. Se eu me lembrar do pecado novamente, se eu me lembrar das minhas quedas, que seja para lembrar da graça e misericórdia do Senhor. Vou repetir, se eu me lembrar dos meus pecados, de onde eu caí, de por que eu caí, das consequências da minha queda, que seja para me lembrar de que o Senhor me levantou e que Ele me perdoou em nome de Jesus. Amém? Que seja esse o lembrete e não seja uma consciência pesada de que, eu era isso. Você é perdoado em nome de Jesus. Amém? Ainda dentro do meu terceiro ponto, da consciência limpa, eu quero também lembrar os irmãos da importância de nós sermos referência, nós sermos exemplo na nossa sociedade. Como é que você tem olhado para as injustiças ao teu redor?
Como é que você tem olhado para pessoas dormindo no chão das cidades, das ruas da cidade de Fortaleza? Como você tem se sentido com pessoas enfermas ao seu redor? Você já entrou no IJF, naqueles corredores com macas, com pessoas em macas e pessoas sem estar nas macas? Como você se sentiu? Você tem sido um braço, uma extensão do Senhor por onde você anda? Você tem estendido a mão de quem precisa? Você tem sido o exemplo de ecologia, como o pastor Iorro estava falando? De ter uma vida saudável, porque também importa, também é espiritual? Como você tem sido enquanto uma pessoa que vive numa sociedade corrompida? No seu trabalho, no caminho do seu trabalho, você tem prestado atenção às pessoas ao seu redor, no sofrimento ao seu redor? Nós somos chamados para andar na contramão do sistema totalmente caído e corrompido. Nós somos chamados para ser a luz na escuridão. Nós somos chamados para ser a salvação nesse mundo perdido, que está lá fora, mas é nosso, nós andamos nele. Nós não vivemos flutuando. Se você chegou flutuando aqui, você é um anjo, você não é um ser humano. Se você andou, desceu essas escadas e sentou num banco desse, uma cadeira dessa, você sai dessa cadeira, vai para o seu carro, vai para o ônibus e vai andar e vai ver a violência, a escassez, pessoas sedentas por ouvir a palavra do Senhor, por receberem uma oração, por receberem um Deus te abençoe, um abraço. Falando em ecologia, pastor, eu recebi, né, o saquinho, né? Eu lembrei de uma história agora, só para quebrar aqui um pouquinho o gelo. Antigamente tinha ali o Ceará Hall. Quem lembra do Ceará Hall? Né? Você só lembra, né? Eu estava naquele sinal que atravessa para o Ceará Hall. Enfim, eu estava parado no sinal, do lado direito, e do lado esquerdo tinha um outro carro com o vidro aberto. E aí o irmão que estava lá, a pessoa que estava lá no outro carro, estava com uma latinha de Coca-Cola, bebeu e jogou a lata pela janela do carro. Eu fiquei revoltado. Aí eu baixei o vidro, eu falei assim: ei cara, tá doido? Jogar lixo no chão não faz isso não. Aí o cara olhou para mim e falou assim: e tu que tá no celular? Aí eu: eita meu irmão, caramba. Eu quis dar uma de fiscal, aí eu estava no celular. Não pode, é proibido, é ilegal, não deveria estar fazendo isso. Mas irmãos, com equilíbrio e bom senso, vamos ser a luz desse mundo. Vamos ser aqueles que não jogam lixo no chão. Vamos ser aqueles que dão um bom exemplo, um bom testemunho na escola, na faculdade, no trabalho. Que não abrem mão da verdade, que não aceitam subornos. A igreja de Jesus foi chamada não somente para pregar a verdade, mas também para viver a verdade e a justiça. Eu e tu, nós não fomos chamados por Deus para ficar fechados nesse auditório e pregar uns para os outros sobre o que a Bíblia diz. Não é isso que Deus te chamou, não foi por isso que Deus te trouxe até aqui. Deus te trouxe até aqui para que tu possas escutar algo de Deus para levar lá fora, para ser exemplo, para falar daquilo que Deus está fazendo em ti e na tua igreja. A igreja não foi chamada somente para dentro. Também sim, nós temos que doutrinar, cuidar do rebanho, amar uns aos outros, mas nós também fomos chamados para fora, para sermos o exemplo. Então a igreja de Jesus não foi chamada apenas para pregar a verdade. Não é só eu ir para uma praça e gritar: Deus está voltando, Jesus está voltando, Jesus quer te perdoar, tu tem que aceitar Jesus. Não é só isso. É viver na prática a verdade e a justiça divina. Justiça divina muitas vezes é ir lá no IJF e orar pelos enfermos. Viver a justiça divina é chegar em alguma rua do centro, cheia de mendigos, e dizer assim: cara, você quer comer? Eu tenho ali um pão, uma sopa, mas deixa eu também te apresentar um alimento que é muito maior do que esse alimento físico. Isso é viver a verdade e a justiça divina. O meu quarto e último ponto é que eu não abro mão da frequência. E esse ponto talvez você fique assim: não abro mão da frequência? Que frequência é essa, Bernardo? Versículo 26, nós estamos já caminhando para o final do nosso texto. Diz: ao mesmo tempo, esperava que Paulo, isso é Félix,
Quando o Félix diz assim, Paulo, pode voltar lá para a prisão, quando eu quiser eu te chamo. Félix teve um momento na defesa de Paulo, onde ele não quis mais ouvir Paulo. Nós não vamos falar sobre isso um pouquinho, mas diz assim, Paulo, fica lá preso, quando eu quiser eu te chamo. E aí diz assim, o versículo 26, ao mesmo tempo esperava que Paulo lhe oferecesse algum dinheiro, suborno, corrupção, abrir mão da verdade, pelo que mandava buscá-lo frequentemente. E essa palavra, quando eu estava olhando para o texto, pensando nesse texto, essa palavra frequência, frequentemente, é algo que também é usada pelo diabo. Como assim? Assustou? Insistência, frequência é a estratégia do inimigo. Todos os dias ele vai te oferecer algo. Todos os dias ele vai te oferecer algo que não vai de encontro com a palavra de Deus. Todos os dias vão ter tentações na tua vida e na minha vida, no meu dia a dia, onde vão me fazer questionar a verdade, vão me fazer questionar se eu estou no caminho certo ou não. Então, se o diabo vai nos aliciar constantemente, frequentemente, com as coisas que não vêm do Senhor, com as coisas que nos fazem cair, maior tem que ser a nossa frequência em intimidade com Deus. Porque o inimigo é frequente na sua investida, na tua vida, na minha vida, nós devemos ser frequentes na nossa intimidade com Deus, amém? O inimigo, ele não dorme no ponto, gente. O diabo, ele não está dormindo. Ele sabe quais são as tuas áreas de luta. Ele sabe onde vai ser mais fácil te derrubar, te jogar no chão, te jogar na lama de novo, te fazer questionar a tua fé, fazer perguntas, colocar pessoas no teu caminho, que vão te fazer repensar o que tu está vivendo, por quê. Então, se a estratégia diabólica é tentar nos vencer pela frequência, vamos orar frequentemente, vamos ler a palavra frequentemente, vamos cuidar uns dos outros frequentemente, vamos visitar os enfermos frequentemente. Um amigo meu, eu não vou citar o nome porque pode denegrir a pessoa, né? Ele recentemente, eu tenho usado essa ilustração algumas vezes lá em Portugal. Ele postou nos stories do Instagram, né? Eu acho que vai passar aí a frase. Ele escreveu assim: um domingo sem vir à igreja é uma semana sem Deus. Tem como passar a colocar a frase aí no telão, por gentileza? Um domingo sem vir na igreja é uma semana sem Deus. Mentira do diabo. A tua espiritualidade não depende do culto dominical. A tua espiritualidade não tem que depender da pregação do pastor. A tua espiritualidade não depende de alguém ir lá e orar por ti, te dizer algumas palavras bonitas para tu te se sentir bem e sair daqui renovado, mas aí amanhã esqueceu tudo. Vir na igreja no domingo ou não vir, embora eu acho e aconselho você a vir todos os domingos, obviamente, mas não significa que Deus não vai estar comigo ao longo da semana. Muitas vezes é aí que o diabo quer te pegar, na falta de frequência, de dizer assim, não, igreja é quando eu vou lá e eu escuto o pastor. Viver evangelho é quando eu vou no meu porto, e aí eu escuto lá os irmãos falar alguma coisa. Irmãos, as disciplinas espirituais não são um clichê evangélico. As disciplinas espirituais não são clichê evangélico. Não é papo furado de que o pastor manda tu orar, manda tu ler a Bíblia, tu jejuar. Não é papo furado. Não é mantra também. Diz assim, eu vou ler para acontecer algo de bom. Eu vou jejuar para eu receber algo em troca. Eu tenho que orar porque se eu não orar é vergonhoso. Porque isso, porque aquilo, não. Intimidade com Deus. As disciplinas espirituais, a tua intimidade, o teu devocional, o teu tempo de comunhão com Deus, são as armas contra as investidas do inimigo na tua vida. Então, se tu está num período complexo, difícil, se tu está passando por uma provação,
maior tem que ser a frequência que tu vai orar agora. Pela dependência do Espírito Santo. Não porque tu vai receber algo em troca, mas é porque é na provação, é na dificuldade, é no buraco que eu vou buscar o Senhor, depender dEle, entender aquilo que Ele quer para a minha vida. Então como é que está aí o teu tempo de devocional? Eu te convido a fazer uma auto-reflexão hoje, uma autoavaliação. Como é que está a tua frequência de oração, de meditar na palavra, não só ler, mas tentar entender o que é isso para mim, porque às vezes a gente lê e só lê, aí fecha a Bíblia e vai trabalhar, ou vai fazer alguma coisa, mas medita, o que isso significa para a minha vida? Qual a aplicação prática? O que Deus está falando para mim hoje? Não é o que Deus está falando para a ponte, no geral, porque Deus ele tem a visão, a sua visão macro para a igreja local, mas Ele tem algo dele para a tua vida todos os dias. Muitas vezes a gente também negligencia a oração quando nós estamos fracos, no sentido de que, se eu estou sentindo que eu estou com dificuldade em orar mais, em ler mais, em jejuar, ou eu não sei nada sobre isso, pede orientação ao Espírito Santo através da oração. Diz assim, simplicidade. Deus ele conhece o teu coração assim, Senhor, eu não estou sentindo vontade de ler a Bíblia, eu não estou querendo ler, ou eu não sei por onde começar, eu não estou entendendo nada, eu li Atos 24, li o capítulo todo 3 vezes, não entendi nada. Para e ora. Senhor, me revela. Não precisa ser algo complexo, tu não precisa chegar ao Senhor com palavras caras e bonitas. Seja humilde, transparente e honesto. Senhor, fala comigo, eu quero ter mais intimidade contigo, eu quero ser mais frequente contigo. E antes de finalizar, eu queria voltar ao versículo 24 e 25, que diz o seguinte: vários dias depois, Félix veio com Drúzila, sua mulher, que era judia, mandou chamar Paulo e o ouviu falar sobre a fé em Cristo. Versículo 25 diz, quando Paulo, vejam bem irmãos, quando Paulo se pôs a discorrer acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro, Félix teve medo e disse, basta por enquanto, pode sair. Alguns 2 versículos antes, dizia que então Félix, que tinha bom conhecimento do caminho. Para aqui comigo, mais alguns minutinhos com vocês. O texto está dizendo assim, que quando Paulo começou a falar sobre a fé em Cristo, quando se pôs a discorrer sobre coisas que mexem, sobre justiça, sobre juízo vindouro, sobre domínio próprio, Félix, que tinha conhecimento do caminho, versículo 22 vai dizer, ele já tinha ouvido falar, ele já conhecia alguma coisa, mas quando ouviu coisas complexas, que talvez mexeram lá dentro, ele disse, basta. Ele teve medo e mandou Paulo sair. Será que tem alguém aqui nessa manhã que tem sido um Félix, que já conhece, já caminha, já ouviu falar, já sabe alguma coisa sobre, mas quando mexe, quando vai em algum assunto que você não está confortável com, você fecha o ouvido? Tem crente que vem no culto e quando ouve coisas que, eita, isso já é demais, ele desliga. A cabeça vai para outra coisa, vai pensar no almoço, na feijoada que vai comer daqui a pouco, vai pensar sobre os problemas, sobre as provações, vai dar ouvidos ao inimigo. Não tem a loja de conveniência, né? Às vezes o posto de combustível tem a loja de conveniência. Muitas vezes nós temos os crentes de conveniência, só quer ouvir aquilo que é conveniente, só retém o que é conveniente, só quer ouvir, só quer fazer o que é bom. Vir para o culto, orar, ir no porto, estar com os irmãos, comer um hambúrguer, quando acabar o culto da tarde, estou lá, comer hambúrguer é comigo mesmo. Agora, ir pregar lá na beira-mar, para as prostitutas e para os travestis, não é para mim, eu não tenho esse dom.
Como assim não tem esse dom? Eu gosto de ouvir a Bíblia aí, a pregação do pastor é massa, me sinto bem, até boto uns versículos no Instagram, no meu carro tem versículo, mas quando o pastor começa a falar sobre coisas que você está vivendo, você não quer abrir mão, você se fecha. Cristão de conveniência, é só quando é conveniente. Meus queridos, o Senhor está nos chamando para um cristianismo maduro, maturidade espiritual, é eu não ter medo de que o Espírito Santo entre e trabalhe naquilo que eu não quero ser trabalhado. Isso é maturidade espiritual, é dizer assim, cara, não estou preparado, mas eu vou ter coragem, vou deixar o Senhor trabalhar em mim. Ser um cristão maduro é dizer que eu quero o Evangelho por completo, custe o que custar, implique no que implicar. Eu não quero só a parte que me interessa, que eu fui perdoado, amém, vou para o céu, estou salvo. E os outros? Eu não quero continuar moldando Deus para encaixar naquilo que me interessa, porque tem muito crente também que é um crente que molda, usa Deus como amuleto da sorte. Você conhece alguém assim? Usa Deus como amuleto. Se não, eu tatuei aqui o versículo, tudo posso naquele que me fortalece. Tá tudo certo, agora estou voando. As bênçãos do Senhor são minhas, é meu, tomei posse. Mas eu e tu temos a mania constantemente de moldar Deus para o nosso tamanho. Deus é infinitamente grande. Nós não temos como moldar e encaixar ou encaixotar Deus na nossa caixinha, colocar e vou para casa com a minha caixinha. Não tem como fazer isso. Nós é que temos que nos moldar, que o Espírito Santo nos está guiando, em nome de Jesus. Muitas vezes eu também não quero abrir mão, porque eu tenho meus pecados de estimação. Eu não quero. Eu estou bem, já ouvi tudo por hoje. Não quero. Eu quero continuar nas minhas práticas. Eu quero continuar na mentira. Eu quero continuar na imoralidade sexual. Eu quero continuar sendo assim. Acabou. Então tem crente, eu quero finalizar, tem crente que não se envolve mais, ou tem pessoas que não são evangélicas, não são crentes em Jesus, que não querem se envolver em alguma igreja, porque sabem que lá no fundo vai doer tirar a sujeira. E eu finalizo com uma história. Eu cheguei em Fortaleza, de Portugal, há uma semana e pouco, e a minha esposa teve a brilhante ideia. A gente chegou de noite, de avião, com criança, cansado. E aí no dia seguinte de manhã, marcou dentista. Inteligente, minha mulher, uma bênção. E aí a gente foi só fazer uma limpeza, né? Limpeza de dente e tal, que a gente algum tempo não fazia, e a dentista é prima da minha esposa, enfim. E aí a dentista foi lá, fez a limpeza da minha esposa, depois mandou eu sentar na cadeirinha, eu sentei, abri a boca, com aquele óculos, aquela coisa toda. Aí ela começou a fazer a limpeza. Quando chegou num dente específico, ela tocou, eu gritei, ai! Falei, doutora, pula esse dente. Ela, não, o que aconteceu? Não, doutora, eu há uns anos fiz um canal aqui, um negócio, mas não ficou bem feito, mas dói tanto que eu não quero mexer. Ela, não, você vai ter que mexer. Se não está correto, um dente que você toca, você grita de dor, isso não existe. Aí ela marcou para eu fazer um raio-x no mesmo dia, uma panorâmica lá, como é que chama. E no dia seguinte, me mandou para um outro dentista para refazer o diabo do canal, porque o canal estava mal feito. Mas a verdade, irmãos, brincadeiras à parte, eu vivi anos, não é brincadeira, anos, com dores no dente, por um canal mal feito, porque eu tinha medo de ir lá cutucar. Eu passei muito tempo evitando aquele assunto. A minha esposa lá em Portugal, tem que marcar o dentista, tem que ir no dentista. Eu, não, é caro, é em euro, né? Tudo é mais caro em euro. Não, deixa, não. Eu já aprendi a conviver com. Isso é um perigo.
diabólico. Eu já aprendi a conviver com. Eu já sei viver com a dor. Eu já sei mastigar com outro dente para não doer nesse dente. Quantos dentes quebrados tu tem por aí? Quantas áreas estão aí sujas, infeccionadas? Porque o meu dente estava infeccionado, porque o canal do outro dentista estava mal feito. Então lá dentro, lá nas profundezas, onde eu não conseguia enxergar, nem o dentista conseguia enxergar olho nu, só na panorâmica, no raio-x, é que ele conseguiu ver uma infecção pequena lá em cima. Então, que área da tua vida tu precisa hoje de um raio-x divino para dizer assim: opa, é ali, é ali, é lá dentro, lá, ninguém vê, ninguém está enxergando. Muitas vezes é algum assunto que nem tu está sabendo que ainda está lá pendente. Queria te convidar a ficar de pé nesse momento, a gente vai orar. Eu quero orar contigo nessa linha de que esteja o que eu esteja passando, seja qual for a provação, qual for o tempo da minha vida, seja qual for a fase, a estação que tu está, no fundo do poço, está levando a vida, ou está muito bem espiritualmente falando, mas guarda esses 4 princípios para ti hoje. Não abre mão da verdade, não abre mão da fé, nem por uma vírgula. Não dribla a verdade, não dribla o evangelho, não altera palavras para tu se sentir bem, para tua reputação ficar bem vista. Não abra mão da consciência de viver sem acusação. Minha consciência está limpa, eu sou filho de Deus, perdoado, eu confessei, vou viver em restauração. E vamos viver com frequência na intimidade do Senhor. Queria te convidar a fechar os teus olhos. De tudo o que foi falado, eu queria que você mesmo fizesse a sua oração ao Senhor. Senhor, em que áreas eu preciso melhorar hoje? O que eu preciso ser mais verdadeiro e honesto? Contigo, comigo mesmo ou com os outros ao meu redor? Senhor, me mostra onde eu tenho deixado o diabo entrar e me fazer abrir mão da fé no Senhor Jesus, no teu evangelho, de negar alguma coisa que vem de ti. Tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia de nós que muitas vezes queremos negar o teu nome. Tem misericórdia de nós que muitas vezes temos cedido às tentações do inimigo, que temos cedido. Nos ajuda, Senhor, como Paulo, a viver em consciência limpa, a sermos bons mordomos daquilo que o Senhor nos deu, de sermos bons mordomos da nossa espiritualidade, da nossa integridade, da nossa saúde, das nossas finanças, de sermos um bom testemunho teu nessa sociedade, nessa cidade que é Fortaleza, cheia de corrupção, cheia de iniquidade, cheio de fome, miséria, pessoas sedentas por ouvir o teu nome. Senhor, nos ajuda a irmos, a alcançarmos aqueles que o Senhor quer, a irmos onde muitos não vão, não têm coragem, mas que, assim como o Senhor falou para Paulo, tem coragem. Eu quero que tu vá pregar de Jerusalém até Roma. Senhor, nos ajuda a entender onde é Jerusalém e onde é a nossa Roma, hoje, em nome de Jesus. Que nós não cedamos às tentações, às provações no caminho como Paulo. Que provações vão vir, mas que em nome de Jesus o Senhor nos sustente em verdade. E ajuda, Senhor, o teu povo a ser um povo que ora, a ser um povo que se humilha diante do Senhor, que busca a tua presença, que à medida que o diabo vai investindo na frequência, a minha frequência vai aumentando na intimidade, na busca de ti. Que o teu Espírito Santo nos ajuda e nos conduza em nome de Jesus.
ainda de olhos fechados, eu tenho 2 desafios rápidos, o tempo já esticou, mas 2 desafios muito rápidos. Se você está aqui nessa manhã, e reconhece que tem sido um crente, um cristão, e você pratica, já conhece a palavra do Senhor, já frequenta talvez a Ponte ou outra igreja, eu não sei quem tu é, eu não sei como você chegou aqui, eu não sei de que igreja, não sei qual a tua religião, mas se tu reconhece que tu tem sido um cristão, um crente de conveniência, que tem moldado Deus às tuas vontades, que tu só quer ouvir aquilo que é bom para as tuas próprias vontades, e hoje quer sinalizar, quer dizer ao Senhor, é diante do Senhor, não é diante o Bernardo, não é diante o ministério de louvor, diante o pastor, diante da ponte, é diante do Senhor. Você quer dizer assim: eu quero parar de ser um crente de conveniência, eu quero me entregar por completo, eu quero o evangelho por completo, custe o que custar, eu quero limpar toda a sujeira, eu quero reconhecer que há podridão que precisa ser limpa hoje. Então, se hoje você quer fazer essa decisão, algo muito simples, quero que você levante a sua mão, que eu quero orar por você, é só isso. Só dá um sinalzinho, anda com a sua mão, que eu quero orar por ti, em nome de Jesus. Que o Espírito Santo possa falar contigo, isso é algo entre ti e o Espírito Santo. Amém. Amém. Senhor, nós queremos derrubar hoje tudo aquilo que nos faz ser crentes, cristãos, que moldam aquilo quem o Senhor é, para as nossas próprias vontades. Derruba a sensação de querer apenas beber daquilo que nos sacia na carne, mas nos ajuda, Senhor, a nos saciar por completo em Ti, a beber da fonte que flui sem cessar, que satisfaz. Então nos ajuda, Deus, a encontrar satisfação em Ti. E rejeita hoje, Senhor, em nome de Jesus, nesse espaço, que o Teu Espírito faça esse trabalho de rejeitar passividade, falta de compromisso, falta de intimidade, de busca. Que em nome de Jesus, Senhor, possa ir ao encontro dos meus irmãos que querem tomar essa decisão hoje, de deixar de ser um crente de conveniência e passar a ser um servo completo, que busca saciantemente, constantemente a Tua vontade, por completo, doa o que doer. Senhor, hoje que o Senhor possa penetrar no coração dos meus irmãos, e fazer aquilo que só o Senhor pode fazer, que o Senhor possa bater o Teu raio-x espiritual hoje, identificar onde é que está a infecção, onde é que está a sujeira, e limpa a sujeira em nome de Jesus. Permite que o nosso coração abra para ser tratado, restaurado por Ti. Que os nossos corações não endureçam quando nós ouvirmos coisas que nos doam. E o meu último convite e desafio é para você que está aqui hoje. Talvez eu não te conheço novamente, mas você nunca tomou uma decisão por Jesus. Você nunca disse assim: cara, eu quero esse caminho, eu ouvi, eu entendi, cara, que coisa legal, eu quero caminhar com Jesus, eu quero ser do caminho como Paulo, eu quero ser cristão, eu quero caminhar com vocês, quero ser da família, como eu falei na nossa igreja, nós somos família. Então, se tu está aqui hoje e ainda não tomou uma decisão por Jesus verdadeira, genuína e pessoal, dizer: eu quero Jesus no meu coração, na minha vida, eu também quero orar por ti. Queria que tu levantasse uma das tuas mãos, também de novo, só uma identificação entre ti e o Senhor Jesus, e para eu poder orar por ti. Então, se você está aqui hoje e ainda não entregou a sua vida a Jesus, dá um sinalzinho com a tua mão, que eu quero orar por ti. Pessoas vão querer também orar por ti, em nome de Jesus. Amém. Mesmo que tu não tenha levantado a tua mão com vergonha, a família está aberta. O Senhor está aberto a te receber. Então eu vou orar, e se essa oração também faz sentido para ti, concorda comigo em nome de Jesus. Senhor, obrigado pela Tua verdade, pela Tua palavra, e pelo entendimento que nós temos agora do que fazer, como se comportar diante das provações. Que a Tua palavra que foi ministrada,
o texto bíblico que foi lido encontre espaço nos nossos corações hoje, em nome de Jesus. E aqueles irmãos hoje que estão tomando uma decisão de entrar na família, de te aceitar, de querer entrar no caminho do cristianismo de uma forma verdadeira e pessoal, que o Senhor possa conduzi-los em nome de Jesus. Que o Teu Espírito Santo possa, nesse momento, habitar no coração dele, em nome de Jesus. Que a obra comece e que a Tua igreja possa ser o suporte necessário. Nós oramos e abençoamos essas vidas que estão aqui hoje, para que sejam pessoas frutíferas no Teu reino. Em fé nós oramos que vão ser pessoas que vão alcançar outras pessoas. E que no nome de Jesus o Senhor possa nos guardar a nossa mente e o nosso coração para tudo que nós ouvimos hoje. E que isso possa dar frutos em nós durante essa semana, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, obrigado pelo tempo. Peço desculpa por ter passado um pouco do tempo, mas foi um privilégio. E não é só clichê evangélico, mas guarda esses 4 pontos no teu coração e aplica nessa semana, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.